A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel, 97,5 FM, com Ed Souza. Cidade Gospel 97.5 FM, estamos começando mais um programa A Luz da Bíblia. Obrigado por sua audiência, a grande audiência que faz essa programação. E é você que é o responsável por tudo isso. Nosso muito obrigado, viu? Recebendo esta semana aqui no programa A Luz da Bíblia, o psicanalista cristão Justino Júnior de Hortolândia, que vai responder uma pergunta pra gente que a Bíblia muitas vezes é acusada de ser machista. Olha só, hein? Justino Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao programa Luz da Bíblia. Gostaria de saber de você qual a definição da palavra machismo. Tudo bem, Ed? Realmente é um prazer poder estar aqui novamente com vocês, participando. E essa pergunta é bem interessante. A gente precisa entender uma coisa muito diferente que acontece, que é entre machismo e autoritarismo. Por quê? Porque machismo, se você procurar a definição dela no dicionário, ele vai falar o seguinte, que machismo é o ato de ser macho, de prover, de manter a casa, manter a esposa, os filhos. Isso é o machismo, se você procurar. Claro que tem gente que exagera nisso. E o autoritarismo, o que seria o autoritarismo? Seria a questão de a pessoa impor as suas vontades, os seus desejos. Então é a questão do marido impor. Não, tem que ser do meu jeito, eu que mando, eu que mantenho a casa, então vai ter que ser do jeito que eu quero. Então a gente precisa ter uma diferenciação. E a palavra machismo acabou virando sinônimo de autoritarismo. E aí as pessoas confundem, aí fala que o cara quando é machista ou qualquer coisa desse tipo, ele fala que o camarada é aquele que impõe, que manda, que a esposa não pode fazer nada, que os filhos não podem fazer nada, mas na verdade o machismo, se você procurar no dicionário, ele vai falar assim que machismo é o ato de ser macho, né? Nós somos macho e fêmea, como diz a Bíblia, então o ato de ser macho é o machismo. É que virou pejorativo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Aí a gente tem essa questão, quando fala que a pessoa é machista, na verdade é uma questão de que ela impõe a vontade dela sobre, ou seja, sobre a esposa, sobre os filhos ou sobre outras pessoas. Então aí, mas na verdade não seria machismo, seria autoritarismo, a pessoa que quer mandar e que todo mundo é obrigado a obedecer. Justino, a Bíblia, ela é de fato machista, autoritária, como a definição que você trouxe desse termo? Olha, se a gente ler a Bíblia, na verdade, esse machismo que diz que há na Bíblia, era toda uma questão de cultura, que hoje em dia nós não temos mais essa cultura, nós não vivenciamos mais, né, essa cultura daquela época. Mas se a gente parar para ver, quem era machista? Era a Bíblia ou eram as pessoas que viviam naquele período, né? Porque Jesus quando veio, e depois a gente vai até comentar sobre isso, mas quando Jesus veio, ele veio mostrar que como deveríamos tratar as pessoas, como deveríamos tratar a mulher, como deveríamos tratar a criança, né? Nós vemos quando os discípulos, por exemplo, pegam e falam assim, olha, sai de perto aqui as crianças. Jesus, não, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles também é o reino dos céus, também é o reino de Deus. Então nós conseguimos perceber que a Bíblia em si, ela tem preceitos que não são autoritários, muito menos machistas, no sentido que a gente está conversando aqui, no machismo que hoje é pregado, que é falado, né? Que é essa questão do homem ser maior ou melhor que uma mulher, ou que melhor que outras pessoas. Então, nesse sentido, a Bíblia não é. Se a gente ler a Bíblia, ela não é. Agora, as pessoas que viviam naquele período eram. Muitas das pessoas eram. Justino, o fato da Bíblia também ter sido escrita numa sociedade patriarcal, isso também veio colaborar um pouco para essa ideia que alguns formulam que a Bíblia é machista? Sim, acabou colaborando, por quê? Porque as pessoas que conviviam naquele período, que viviam naquele período, por serem machistas, principalmente na questão, né, dos fariseus, dos publicanos, que eles eram acostumados a mandar e dar ordem. Então, quando o que acontecia? Eles acabavam
interpretando a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, de uma maneira bem autoritária, de uma maneira bem autocrática, que só eles mandavam e o que valia era o que eles falavam. E como eles eram homens, acabava deixando as mulheres de lado, como se fosse uma raça, vamos dizer assim, como se fossem pessoas inferiores. Tanto é que não era contado nem criança, nem mulher quando era feito o censo, né? Não colocava nem mulher nem crianças. E a Bíblia, muitas vezes, quando escrevia isso por uma questão cultural, você pode falar, você via lá, haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ela relata muitas vezes isso aí. Foram convertidas 3 mil homens, fora mulheres e crianças, ou as pessoas estavam presentes. Sempre falava do homem, e as mulheres e crianças eram relatadas na Bíblia, mas não eram contadas, né? Mas o que acontece é que, volto a falar, a Bíblia ela não é autoritária, mas as pessoas e o contexto histórico que ela foi escrita, essas pessoas eram e acabavam deturpando. É a mesma questão do machismo e do autoritarismo que hoje a gente vive, que a gente acaba deturpando a questão da palavra machista e autoritarismo, o autoritarista, né? Acaba confundindo as coisas. Estamos debatendo esta semana o seguinte tema: a Bíblia, ela é machista? Com a gente o psicanalista cristão Justino Júnior. Justino, o fato de as mulheres não serem contadas no grupo familiar, principalmente quando tinha o objetivo de censo, por exemplo, naqueles padrões da sociedade daquela época era normal isso, né? As mulheres aceitavam com uma certa normalidade, né? Mas hoje isso seria um grande contrassenso, né, em relação ao Evangelho. Não é errado também a gente pegar e tentar condenar a Bíblia, julgando, olhando pelo retrovisor as ações daquela geração, daquele povo da época, e que muitas vezes não condizia com a vontade de Deus para com as mulheres em si, né? Que a gente vê Deus exaltando em muitas passagens o trabalho e a função da mulher na família. E aí, Ed, aqui está o grande problema, né? Porque, que nem eu falei, a Bíblia ela não é machista. O contexto histórico era machista. Mas as coisas, e a gente vai ver aqui, por exemplo, Provérbios 31, de 10 a 31, o que ele fala que a mulher deve ser ou como ela deveria ser, eu encaro como qualquer mulher de hoje em dia. Porque em Provérbios, por exemplo, fala que a mulher trabalha, faz isso, faz aquilo outro, e depois a gente até comenta mais sobre isso. Mas o que acontece? Pela sociedade ser desse jeito, encarar a mulher como não sendo uma pessoa importante para a sociedade naquela época, se transferiu isso acabou transferindo-se isso para a Bíblia. E aí foi vindo pelo tempo, foi vindo até chegar para nós hoje, e a gente acaba encarando a Bíblia, como sendo uma coisa machista, uma coisa que só o homem... por que só o homem? Hoje, por exemplo, tem muitas igrejas que têm pastoras. Até um tempo atrás não podia, era só homem, né? Hoje em dia você tem os diáconos, as diaconisas nas igrejas. Se você for ver aqui na Bíblia, por exemplo, naquela época não tinha. E hoje já se tem esse tipo de função dentro da igreja, né? Então as coisas elas vão se acomodando e as pessoas têm que entender que há um tipo de... Não que você vá passar por cima da Bíblia, mas você tem que entender que os tempos vão mudando. Só que tem gente que ainda lê a Bíblia, enxerga como naquele período atrás e quer impor com autoritarismo o que ele pensa. Ele não para refletir na Bíblia. Ele não lê a Bíblia pensando que a Bíblia é um livro à frente do seu tempo. Ou às vezes não para refletir e entender o que a Bíblia quer dizer com determinadas passagens. E aí o que acontece? Ele interpreta do jeito dele e depois tenta empurrar para cima dos outros. E aqueles que não concordam com ele, aí ele fica bravinho, fica nervoso e acaba retrucando as pessoas. Esse é um problema. Como você analisa Provérbios 31, 10? Olha aí, Provérbios 31, 10 é exatamente o fundamento de toda essa nossa conversa.
Porque aqui em Provérbios 31:10 até o 31, a gente consegue ver a mulher que a Bíblia descreve como sendo a mulher ideal. Logo no verso 10 diz aqui, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a das finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Né? O versículo 11 diz isso. E aqui vem fazendo uma descrição completa. Fala que ela é que examina as propriedades, aqui ó, no verso 16, ela examina as propriedades e adquire. Então ela é que vai lá, olha, vê a propriedade, vê a fazenda, compra, entendeu? Planta a vinha, fala que não falta, ela não deixa faltar o alimento, ela não deixa faltar toda a providência. Fala que por conta dela ser desse jeito, o seu marido é respeitado na cidade. Na verdade, você vê aqui nesse texto, quase não comenta sobre o homem. O problema é que muitos usam, né, com forma pejorativa, ao contrário, né, mulher virtuosa, onde achará? Ou seja, essa mulher não existe, né, com uma forma totalmente pejorativa e fora da realidade, da visão divina em relação às mulheres, né? E aí, se a gente parar para ver aqui no contexto, se a gente transferir para os nossos dias de hoje, todas as mulheres fazem isso. Fala aqui que ela que cuida, ela que dá as ordens na casa dela para os empregados. Diz que ela levanta cedo, vai lá, levanta, dá as ordens para os empregados, sai para poder cuidar das coisas, dos afazeres, da fazenda, no caso aqui, das propriedades que a casa tem, né, que o seu marido tem. Então a gente consegue ver que é a mulher de hoje. Não justifica dizer que a Bíblia é machista, então, olhando para esse versículo. Não, e muito menos ainda dizendo assim, mas era no velho, mas era Jesus veio no novo e mostrou diferente. Não, mas isso aqui é no velho. É Provérbios 31, é o último livro aqui do livro o último capítulo do livro de Provérbios 31, de 10 a 31. É uma valorização muito grande para a mulher. Exatamente. Aqui a gente consegue ver que ele fala aqui da mulher virtuosa. Se a gente parar para analisar, as mulheres de hoje em dia são muito virtuosas. Porque o que acontece? Elas levantam cedo, elas levam os filhos na escola, de lá elas já pegam o ônibus ou o carro, aquelas que dirigem já vão para o seu serviço. Aí depois sai do serviço, passa na escola, pega a criança, chega em casa, faz o almoço, faz a janta e cuida da casa. Então, se a gente vê a descrição de Provérbios e as mulheres de hoje em dia, você não pode dizer que a Bíblia é machista. Pelo contrário, ela exalta a mulher, né, dizendo que essa é uma mulher virtuosa, a mulher que realiza todos esses trabalhos, que faz todas essas coisas. É uma mulher que o marido pode confiar nela, e diz aqui que o marido ele tem o respeito dos outros, dos outros anciãos, das outras pessoas da cidade por conta da mulher dele. Olha aí, quer dizer, por ela ser essa mulher que faz todas essas coisas, o marido acaba recebendo aí o crédito por ela, entende? Agora o problema será que nós como homens recebemos ou entendemos ou enxergamos esse valor que a mulher tem? Esta semana estamos conversando e o psicanalista Justino Júnior está respondendo a pergunta: a Bíblia, ela é machista? Justino, ultimamente nós temos lido bastante, inclusive o número de feminicídio tem aumentado nesse período de pandemia, não só no Brasil, mas como no mundo. E também tem dados estatísticos do aumento do número de divórcios no Brasil. E a alegação é um contrassenso, né? Que é o fato da pessoa estar muito tempo junto do cônjuge devido à pandemia do coronavírus. Como você explica essa discrepância, né? Esse contrassenso, porque a reclamação antes é que a pessoa não podia ficar muito tempo e tal, ia se desligando, e agora não. Esse fato da pessoa estar muito próxima e acaba gerando alguns conflitos. É complicado, né? Porque eu até conversando com a minha esposa, nesse tempo de pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, né? E aí, ao pesquisar sobre isso também, sobre esse assunto, eu achei muito estranho, porque ao invés de aproximar as pessoas, ao invés de as pessoas verem as qualidades, ficar felizes por ficarem juntas, tem estatística aqui que fala que 60% dos divórcios são pedidos pelas mulheres
E outra coisa, por conta dela ter que cuidar da casa, e aí volta aquela questão de dar o valor, devido ao valor que fala aqui da mulher virtuosa, porque ela tem essa dupla, tripla jornada, e o marido dentro de casa acha que não tem que ajudar, e acaba acontecendo que a maioria dos divórcios estão sendo pedidos pelas mulheres, porque ela tendo que fazer as coisas em casa, muitas vezes trabalhando de home office, esse tipo de coisa, e acaba pedindo a separação. Ela começa a perceber, a entender que se é para não ter a ajuda do marido, essa é a verdade. Então ela acaba pedindo o divórcio. E acaba acontecendo o quê? Que aí aumentaram os divórcios nesse período da pandemia, porque as mulheres começaram a perceber que, poxa vida, eu consigo me virar sozinha. Se eu tenho meu marido dentro de casa e ele não ajuda em nada, eu acabo não precisando dele. Então olha aí a responsabilidade de novo recaindo sobre o homem de poder auxiliar a esposa, né? Entrar num acordo nesse. Agora a pandemia, se Deus quiser, a gente vai tá encaminhando já para um negócio, não digo mais tranquilo, mas algumas empresas já estão voltando a trabalhar, né? Algum pessoal está saindo já de casa. Agora logo no começo, que foi aquela preocupação que todo mundo teve com relação à Covid, então todo mundo ficava trancado dentro de casa, não botava o pé nem para fora do quintal. E isso criou um problema. Mas o que acontece? O homem poderia estar auxiliando a sua esposa, ajudando a sua esposa também compreendendo, pedindo ajuda do marido, né? E entrarem num acordo ali. Porque eu concordo, a vida, o que acontece? Eles eram acostumados num ritmo. Quando esse ritmo é quebrado e não há um consenso, não foi porque os dois decidiram, que nem a minha esposa falou assim, olha, a gente não vou trabalhar mais porque eu quero cuidar do meu neto. Ah, não, beleza, legal. Então há um preparo psicológico, a sua mente já entra em uma programação, vamos dizer assim, falando, não, legal, quando eu chegar em casa, minha esposa vai estar em casa, ou a minha mulher, quando o meu marido chegar, vai estar em casa também. Então há um preparo psicológico, assim, a mente já começa a se preparar para encontrar aquilo. Na pandemia não houve isso, né? Foi um negócio muito abrupto. Foi um negócio que do dia para a noite ninguém sai mais de casa. A pessoa ficou estressada, a mulher tinha os serviços, as coisas para fazer, o marido também, e acabou criando esse contexto. Na verdade também, né, Justino, tem toda aquela carga de preocupação do casal, né, de um ou de outro, por perda do emprego, a quebra de contratos, de projetos, uma série de coisas que essa pandemia trouxe. Exatamente. Foi um juntamento de coisas, né? A mãe que não tinha mais, por exemplo, ela saía para trabalhar e colocava o filho numa creche. Essa creche não existe, entre aspas, hoje, porque não se pode deixar. Tem o pai que acaba acostumado a não fazer, quando está dentro de casa acaba não fazendo também como ele estava acostumado. E aí a esposa também não tem o tato, às vezes, de lidar, de falar, né? Aí o marido já está irritado, ela já solta uma direta ou indireta para ele, e aí começa uma discussão. E quando a pessoa também ela pede separação, né? Ela na verdade ela está querendo resolver um problema, se livrar de um problema e resolver da forma mais simples, mas não é assim, né? Exatamente, da forma mais fácil. Não, vou começar tudo de novo. Só que aí a pessoa esquece que aquela pessoa que está com ela, o marido ou a esposa, é um ser humano que está propenso a erros, que vai errar bastante, e que se ela largar daquele e arrumar outro, ou ele largar daquela e arrumar outra, também será um ser humano que também terá defeitos e falhas, né? Seria muito melhor a gente sentar e tentar equalizar as coisas e conversar para poder chegar num denominador comum. Justino, mesmo num contexto de sociedade patriarcal, muitas mulheres se destacaram ao longo da história bíblica, né? Exatamente, temos vários exemplos. Uma é Raabe, que ela é dita como prostituta, e ela arriscou o próprio pescoço para colocar os espias sobre o muro, né? Ela corria o risco, se ela fosse descoberta, de morrer. E por conta disso, por ter ajudado lá o pessoal, né, os espias, ter ajudado o povo de Josué lá naquele momento, o que aconteceu?
ela acabou recebendo o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. Eu acho isso incrível, né? Uma pessoa que era dita como uma prostituta, que naquele período, naquele tempo, não tinha valor nenhum, não por ser prostituta, mas simplesmente por ser mulher, ela já não tinha aquele devido valor, né? E ela, depois a própria Bíblia fez questão de dizer que ela fazia parte da genealogia de quem? Do Rei dos Reis. Então isso é um privilégio. E essa passagem ajuda a quebrar também a ideia de que a Bíblia é machista, né, Justino? Pois a própria Bíblia tem um cuidado de destacar que é essa a origem de Jesus. Exatamente, por isso que eu falo, a Bíblia não é machista. As pessoas que viviam no período, assim como nós hoje somos, mas a Bíblia jamais. Um outro exemplo, continuando aqui, é da Rainha Esther, que arriscou o pescoço dela para poder salvar o seu povo, né? Ela ficou parada de frente para o rei lá, entrou na sala e as pessoas só poderiam entrar dentro da sala para poder falar com o rei, né, que era o marido dela, se fosse anunciado. Se não fosse, você não podia. Porque se ele achasse que aquilo era uma afronta, ele podia mandar matar, mesmo sendo a esposa dele. E ela falou assim, olha, orem por mim, porque eu vou mesmo sem ser anunciada para o rei. Você vê isso lá em Esther capítulo 4, versículo 11. Ela falou assim, orem por mim, porque eu vou na presença do rei. E se ele não gostar disso, eu estou correndo o risco de morte. Mas ela foi e resolveu o problema e salvou toda uma nação. Uma outra mulher é a mãe de Jesus, né? Que correu o risco do quê? Como que poderia uma mulher naquela época ser mãe antes de se casar? Pensa comigo, olha o risco. E o marido tinha o direito de... José a abandonou para não matá-la, porque o direito daquela época, o homem poderia matar a esposa, poderia. Então ele, para não ter que fazer esse tipo de coisa, o que ele fez? Ele foi lá e falou assim, olha, por isso que a Bíblia até fala, ó, ele pensou e resolveu abandoná-la secretamente, porque aí quando o pessoal ficasse sabendo, ele já tinha sumido, ninguém ia cobrar ele de, ó, você não vai tomar uma atitude? Você não vai fazer nada a respeito disso? A mulher ficou grávida e você não... Entende? Olha o risco. E ela disse sim, eu aceito. Você, né, o anjo apareceu para ela e falou assim, olha, você vai ficar grávida e esse aqui vai ser o salvador do mundo. Ela poderia falar, não, eu tô fora, não quero saber disso. Não, ela aceitou. Então são exemplos de mulheres corajosas, mulheres que arriscaram a sua própria vida para poder fazer com que a Bíblia chegasse a nós hoje. E tanto é que as suas histórias estão relatadas, e como você falou, para quê? Para demonstrar que a Bíblia não é machista. Outra curiosidade, Justino, você acha que o fato do demérito, muitas vezes para a mulher, o que não condizia com a visão de Deus, ela tem relação com aquela ideia do pecado original, de passar a conta para Eva e, consequentemente, para todas as mulheres? Olha, eu acho que a sociedade em si, o ser humano, talvez até o homem, o macho, né, da relação aí, macho e fêmea que Deus criou, eu acho que a gente meio que inconscientemente acaba botando a conta na conta da mulher mesmo, a culpa na conta da mulher. Nós como seres humanos e como homens, né, não homem da raça humana, mas sim homens, eu homem, você homem, né, acaba falando assim, nossa, porque a gente ouve muita piadinha. Se não fosse a Eva, nada disso teria acontecido. A culpa é da Eva. A culpa é da Eva, né? A Eva que mordeu a maçã. A Eva que saiu de perto de Adão e foi conversar com a serpente. E aí eu acho que dentro desse contexto a gente acaba transmitindo essa responsabilidade para a mulher como homem e acaba sendo esse machista, né? Vários momentos da história, os judeus eles foram cativos por não obedecerem à ordem de Deus. Até que chegou uma hora que eles, por chegarem ao ponto, na época de Jesus, terem milhões e milhões de leis para poder se prevenir de evitar de fazer o erro. E aí a gente percebe que por conta própria, né, quando eles falam assim, não, deixa que a gente resolve, meio que deixou Deus de lado e falou assim, não, é o seguinte, por exemplo, a gente tem os 10 mandamentos que Deus deixou lá para Moisés. Em cima daqueles mandamentos, eles criaram 500, 600, 700, 800 mandamentos em cima para tentar fechar o motivo de você cometer um erro. Só que nessa, eles cometeram um erro maior.
É a mesma coisa com a questão da mulher, né? Não vamos contar a mulher, não vamos responsabilizar ela, vamos deixar os homens resolverem tudo, mas acaba acontecendo o quê? Acaba que quando eles tomam essas atitudes, eles começam a tomar decisões erradas, não escutar a mulher, né? Porque a gente ouve falar muito sobre a questão do sexto sentido da mulher, que a gente vê muitos empresários, muitas pessoas falando assim, não, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto para minha esposa. Ou apresento a pessoa com quem eu quero fechar um negócio para minha esposa, porque geralmente quando ela fala assim, não gostei desse fulano, sai fora porque vai dar problema, geralmente dá. E quando eu não escuto, dizem esses empresários, geralmente realmente dá um problemão, porque a mulher tem, Deus, eu acredito que deu um dom especial para a mulher ali, para ela poder dirigir as coisas também. Agora, o homem, quando deixa esse sexto sentido, vamos dizer assim, entre aspas, esse dom que Deus deu para a mulher, de poder administrar, ajudar o homem, como diz aqui em Provérbios 31, que diz que o homem é respeitado por causa da mulher, quando ele deixa de fazer isso, escutar a sua esposa e começa a tomar atitudes solitárias, sozinhas, individuais, começa a dar problema. Que é o que acontecia na época de Jesus, e é o que acontece muitas vezes no nosso meio hoje, quando a gente deixa de ouvir as esposas. A Bíblia, ela é machista? Convidamos o psicanalista cristão Justino Júnior para a gente estar debatendo este assunto. Justino, você acha que essa carga machista, autoritária na sociedade, ela está presente nos dias de hoje na mesma intensidade que foi lá no passado, ou melhoramos um pouquinho em relação a isso? Olha, eu vejo que hoje não perdura por um seguinte. Antigamente, eu vejo isso com questão, por exemplo, do meu pai. Meu pai trabalhava e sustentava a casa e a minha mãe ficava em casa cuidando de mim e da minha irmã e tal. Mas hoje, na sociedade em que nós vivemos, é muito difícil para um homem sozinho, por exemplo, manter uma casa. Né? Pagar a escola dos filhos e manter, comprar. São raros, não digo que são raros, vamos consertar isso aqui. Acontece, mas hoje, por inúmeros motivos, o homem precisa do auxílio da mulher dentro de casa. Né? E aqueles que podem manter a sua casa, tem que começar a perceber que apesar dele manter a casa e bancar financeiramente a casa, ele também precisa da sua esposa. Porque enquanto ele sai, ela está mantendo toda a ordem, toda a estrutura da casa, está mantendo os filhos, vai buscar, vai levar, né? Cuida da conta da casa, vai pagar no banco, né? Então toda essa estrutura que é feita. Então hoje, essa questão de machismo, existem pessoas que são machistas ainda, mas acredito que isso diminuiu bastante. O problema é o marido ainda entender que a mulher precisa do seu auxílio também. Porque às vezes o marido pega e fala assim, não, beleza, trabalhei o dia inteiro, né? Já coloquei a comida dentro de casa, já trouxe o dinheiro, eu já fiz a minha parte. Aí tem que entender que a mulher também precisa do auxílio, precisa da ajuda e vice-versa. O marido também precisa da ajuda da mulher e os dois juntos, né, conversando, se alinhando, chegarem a um denominador comum, chegarem a um acordo. Justino, e como você vê o crescente índice de feminicídio, homem que mata a mulher por ligação afetiva, seja namorada ou esposa? Qual a sua visão em relação a esse tema? A principal questão do feminicídio, quando a gente para ver, eu vejo que é uma falta de estrutura psicológica, principalmente do homem. Porque quando a gente vê a questão do feminicídio, pelo menos aqui, ou as notícias que eu tenho visto, são sempre de pessoas, por exemplo, a mulher pediu para separar, o cara não aceitou a separação da mulher, vai lá e mata a mulher. Junta essa questão do machismo, né? Mas a falta de preparo psicológico do cara, porque, tudo bem, eu não aceito a separação, né? Eu não concordo com a separação, mas isso ainda assim não dá o direito do cara matar. Também tem uma questão psicológica envolvida atrás de tudo isso. Talvez na infância, ou talvez durante toda a vida desse indivíduo, ele não soube perder. Então a primeira vez que ele perdeu na vida, que foi a esposa, ele toma uma atitude radical, que se não é minha, não é de ninguém, e acaba matando a pessoa. Então acontece, talvez
uma criação machista, possa ter levado uma criação machista e possessiva, levou ele a uma atitude extrema de, como não sabe perder, e ainda tem essa questão de posse, de autoritarismo, ele acaba matando a esposa porque não soube lidar bem com a situação. E Jesus, hein, Justino, como foi o trato dele com as mulheres? Aí tá cheio de textos também que provam que Jesus tratava bem as mulheres e de que a Bíblia não é machista. Por exemplo, a mulher samaritana, em João 4, de 5 a 42, quando ele encosta no poço e fala para a mulher assim, olha, tem como você me arrumar um pouco d'água? E ele começa a dialogar com aquela mulher e depois ela vai e corre para contar aos outros da cidade quem ela tinha descoberto, que ela tinha visto o profeta, que ela tinha conhecido e descoberto Jesus. Então, num período onde ela era samaritana, né, num contexto onde essa mulher era samaritana, inimiga do povo judeu, Jesus, e era mulher, Jesus foi e dialogou com ela, conversou com ela e através da conversa, daquilo que ele falou para ela, ele acabou convertendo ela ali, né? Ele fala assim, olha, se você soubesse da água que eu posso te dar, que você se beber dessa água, você jamais vai sentir sede novamente. E ela falou, não, então me dá dessa água, eu não quero mais sentir sede. E então ele trouxe ali um diálogo junto com ela, onde veio a conversão dela através daquela conversa com ele. Outro exemplo da mulher pecadora, que ela vai, Jesus está tendo no meio de uma festa e ela lá entra escondidinha, quebra o perfume no pé de Jesus, né? Isso está em Lucas 7, de 36 a 50. E ela quebra e seca os pés de Jesus com os cabelos. Fala, mas o que essa mulher está fazendo aqui? Eles falam, olha, eu entrei aqui na sua casa, você não me deu o ósculo, né? Você não me deu um beijo no rosto, você não me cumprimentou. E ela, em compensação, pegou todo um perfume caríssimo que levou anos do salário dela e ela quebrou aqui sobre os meus pés e ungiu os meus pés. Você não me lavou os pés aqui e ela secou os pés com cabelo, né? E aí ele vai exaltando essa mulher, que todo mundo achava que não valia nada. Ele vai exaltando essa mulher e mostrando o valor que ela tinha para todos aqueles que estavam na festa. E um outro que eu separei aqui é da mulher cananeia, aqui, que está em Mateus 15, de 21 a 28 aqui. E novamente ele exalta, ele fala assim, olha, no meio do povo judeu não tem uma mulher cananeia também, que não era do povo judeu, não estou vendo ninguém aqui que tem uma fé tamanha quanto essa mulher. Justino, teríamos muito mais para falar sobre esse tema, mas eu cheguei na conclusão que a gente provou que a Bíblia não é machista. Nosso muito obrigado por sua presença aqui no programa A Luz da Bíblia. Amém por isso, Ed. Agradeço a você, a Cidade Gospel FM, por essa oportunidade. E realmente, para que a gente possa mudar esse contexto. Se tem alguém que ainda pensa que a Bíblia é machista, que a partir de hoje, a partir dessa semana, com todos esses relatos, com toda essa conversa, essa pessoa possa mudar e que o Espírito Santo possa trabalhar no coração para que ela possa perceber que a Bíblia encara todas as pessoas como iguais, né? Desde a criança, o velho, o adolescente, o adulto, a mulher, todos são iguais perante Deus e que Ele tem o maior respeito por todos. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel, 97,5 FM, com Ed Souza.